Aliança significa fidelidade, doação e amor. E toda aliança, ela é feita com derramamento de sangue. E a partir do momento que essa aliança é feita, significa que tudo aquilo que é meu, é da pessoa com quem eu fiz aliança, e vice-versa. E Deus, Ele fez uma aliança conosco, em Jesus Cristo. E o Senhor nos garantiu o direito de sermos chamados príncipes e princesa. Como todo filho de rei que é príncipe, para que ele possa reinar, é necessário que o rei venha morrer, para que ele possa reinar. E para você entender isso, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e lhe não permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava como a sua própria alma. E Jonas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Depois que Davi venceu Golias, e Davi esteve na presença de Saul, e Saul fez perguntas para Davi de onde ele era, de quem ele era, o pai dele. Então Jonathan, que era filho de Davi, ele amou Davi naquele momento. Jonathan, que era filho de Saul, amou Davi naquele momento. E diz a Bíblia que a sua alma se apegou a ele, ele fez uma aliança. E nessa aliança ele deu a sua capa. Nessa aliança ele deu a sua veste. Nessa aliança ele deu a sua espada. Nessa aliança ele deu o seu arco. E nessa aliança ele deu o seu cinto. O que ele não sabia é que com aquela atitude ele estava passando o legado para Davi. Ele estava passando o trono de Saul, seu pai, para Davi, para que Davi fosse o sucessor. Porque Jonathan havia feito essa aliança com Davi. E nessa aliança, Jonathan deu tudo que ele tinha. Mas o que ele não entendia é que ele estava passando como sucessor Davi, para suceder o trono de seu pai. Só que naquela aliança com Davi e Jonathan, aquela aliança é a mesma aliança que Deus tem para nós, é uma aliança perpétua, é uma aliança que você faz com Deus e vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua casa. E Jonathan fez essa aliança com Davi. E a Bíblia diz que então mataram Saul e Jonatas. E quando uma das amas dele fugiu para poder levar a criança que era filho de Jonatas, chamava-se Mefibosete. Essa criança caiu no chão e ficou coxa. Só que essa criança, depois de um tempo, foi morar lá em Londebar, numa terra ruim, lugar difícil, filho de rei, que deveria suceder o trono, mas estava em Londebar. Estava esquecido, porque era aleijado, era desprezado, e tornou-se servo. Só que a aliança de Davi com Jonathan alcançaria a descendência de Jonathan. A aliança de Deus com você vai alcançar a sua casa, vai alcançar os seus descendentes, vai alcançar os teus familiares, porque Deus vai usar de benevolência para com a sua casa. Como Deus usou de benevolência para com a casa de Jonathan e Mefibosete, que estava num lugar distante, esquecido. Mas Deus não se esquece da aliança que Ele tem com você. Davi não se esqueceu da aliança que ele tinha com Jonathan. E quando ele chegou na casa de Ziba, ele perguntou: Ziba, tem alguém aqui da casa de Saul para que eu possa fazer justiça? Eu quero dizer para você que Davi é Jesus e eu e você somos Mefibosete. Mefibosete era aleijado, e a Bíblia diz que Deus não aceita nada que seja aleijado, nada que seja manco. Deus aceita algo perfeito, e o pecado nos torna imperfeitos diante de Deus. Por isso a Bíblia fala que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça.
Mas eu quero dizer para você que Deus se lembrou da aliança com Jesus. E agora você, Mefibosete, eu e você, que estávamos esquecidos por causa do nosso pecado, porque éramos aleijados, porque estávamos desprezados, Deus se lembrou de nós em Jesus Cristo. E quando Deus se lembrou de nós em Jesus Cristo, Deus fez o que Davi fez com Jonathan. Jonathan é o seguinte, fez com o filho de Jonathan. Olha, é o seguinte, Mefibosete, você é filho do homem com quem eu fiz uma aliança, com quem eu amei. Hoje você não vai ficar aí, hoje você vai estar à mesa comigo, no lugar de príncipe, porque Deus não te colocou como gafanhoto, Deus te colocou como príncipe, meu irmão e minha irmã. Então eu e você era como os Mefibosete por causa do pecado, mas Deus diz, dessa noite tu estarás comigo na minha mesa, e não será somente neste momento, mas será para sempre. Tu não vais comer mais da migalha, mas vai comer do que desce fresquinho dos céus, não do maná que alimentou os antigos e morreram, mas do pão vivo chamado Jesus. E o Senhor então traz você à mesa, e Davi trouxe ali Mefibosete à mesa, e Mefibosete comeu todos os dias à mesa do rei. Você come todos os dias à mesa do rei Jesus. Mefibosete estava esquecido, eu e você estávamos esquecidos, mas em Jesus nós somos príncipes e princesa. Aleluia, príncipes e princesa, e temos o privilégio de estar à mesa com o rei. Estaremos na eternidade à mesa com o rei, porque Deus não se esquece da aliança que faz com o seu povo. Mesmo que você venha morrer, Deus não vai se esquecer da promessa que tem, porque essa promessa não é só para ti, mas é para a tua casa também. Então às vezes você está preocupado, Senhor, é aquele meu irmão, aquele meu parente que ainda não te conhece, que está fora do caminho. Deus tem uma aliança com você. Essa aliança está chegando à sua casa também. E quando essa aliança chegar na sua casa, aquilo que era torto vai endireitar. Porque quando Deus olhar, quando Davi olhou para Mefibosete, ele não olhou o defeito dele, mas ele olhou o amor e a aliança que ele tinha com Jonathan. Quando Deus olha para você, Deus não olha o defeito do pecado, mas ele olha para você através de uma coisa que o pastor fala, um óculos chamado Jesus. E com o óculos chamado Jesus, Deus te vê perfeito. Por isso nós somos santos, por isso nós somos a noiva do Senhor, sem máculas e nem rugas, meu irmão. Deus não se esqueceu de você. Agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer fazer uso da oportunidade? Aleluia. Aproveita agora. Graça e paz, irmãos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha Sou
eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Aleluia! Vamos para o próximo aí. Josias. Aleluia. Agora vai. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez na casa do Pai, agradecido, porque até que Ele nos sustentou, guardou, abençoou, ajudou e livrou. Aleluia, Jesus. Tu que pregaste as rosas e não mostraste seus espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Irmão, eu não foi ensaiado. Vamos mudar de canção em nome de Jesus. Gerson Rufino.
Não foi ensaiado, né, irmãos? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza, era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já foi temporal. Foi barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Eu já fui. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu pedi desculpa, porque temos que ensaiar mais, amém? Ensaia mais. Mas está bonito, está muito bonito. Eu quero chamar aqui na frente o irmão Sérgio e a irmã Áurea. Eu quero fazer uma oração por eles. Mas eu quero que eles venham aqui comigo. Aleluia. Pode chegar aqui. É uma grande vitória a vida desses irmãos aqui. Estão completando 30 anos de casado. Isso é uma bênção. Fiquem de pé. Esses irmãos, eles sempre estão aqui no culto com a gente. Eu estou achando que eles estão se apaixonando por essa igreja. Estou meio desconfiado que está tendo um amor aí. Então, né, irmã Aurélia? Levante suas mãos para cá, nós vamos abençoar esse casal em nome de Jesus. Quem sabe eles vão completar isso, 50 anos, fazer uma bodas de ouro, né? Fazer uma festa aqui na igreja, né? Né, irmã? Em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos abençoar. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu tenho um privilégio sagrado e estou muito feliz por poder orar pelo irmão Sérgio e pela irmã Áurea. Deus é maravilhoso. 30 anos de casados, honrando, respeitando e amando um ao outro. Isso realmente vem de Ti, Senhor. Isso não vem propriamente só do ser humano, mas o Senhor é quem dita as regras e as normas do casamento. E eu quero nesta noite, como pastor desta igreja, abençoar esta união conjugal, meu Deus. E desejo que eles completem bodas de ouro e muito mais, porque isso é sinal de longevidade. Deus, cobre com o teu sangue esse casal. Abençoa a sua vida, seus parentes, de um modo geral, Senhor. Porque, meu Deus, eles têm procurado ser fiel a Ti. Homem e mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu os declaro uma bênção neste lugar, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Parabéns para vocês. Amém. Meus parabéns. Meus parabéns. Depois do culto vocês podem amassar ele aí, tá? Eu quero chamar aqui na frente o irmão Alex,
para representar aqui, peraí, um minuto aqui, eu quero orar por uma amiga do carro. Ah, é o americano. É. O americano teve aqui, a Ana Kelly, né, a orar pela doutora Ana Kelly, isso, né? E o Cal é um amigo da nossa irmã Rosimeire, que veio dos Estados Unidos para visitar ela e teve aqui na igreja, eu tive o prazer de conhecer. É um senhor maravilhoso, amável, sensacional. Meu coração se uniu com aquele homem de uma forma magnífica. A Rosimeire está de parabéns por conquistar essas amizades tão assim profundas. Isso é muito bom. E eu quero aproveitar esse momento aqui. Não preciso ficar de pé agora. Pode ficar sentado nisso. Não fica aquele senta, levanta, né? E nós vamos interceder agora por essa irmã que está na UTI. Amém, gente? A UTI não é bicho de 7 cabeças, não. Não é porque está lá que está para morrer, não. Mas está lá porque está em observação intensiva, né? E quando nós oramos, Deus entra em ação. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora você imagina uma igreja como esta, que quem esteve aqui no culto ontem viu o depoimento da irmã Silene aqui, esposa do pastor Mendes, como ela deu um depoimento do que existe nessa igreja e que não existe, ela nunca viu em igreja nenhuma. Porque aqui nesse lugar ela sente realmente a presença de Deus. E nós não somos os melhores, não somos. Nós temos dificuldades até para o crescimento. Por que nós temos dificuldade para o crescimento? Porque tem muitas igrejas concorrendo com a nossa. E no mundo material elas são 1000 vezes melhor do que a nossa. Aqui nós não temos nada de bom no mundo material, mas nós temos a presença do Espírito Santo. Isso já é o suficiente, né? Por exemplo, tem faltado muitos crentes nos cultos, às vezes eles não estão nem em casa, estão visitando outros lugares. Não tem problema comigo, mas tem um sentimento assim que Deus traz, porque Deus visita esse lugar. Ele envia o Espírito Santo nesse lugar. E aí ele procura, cadê fulana, cadê Beltrana, cadê aquele ali, por que essas cadeiras estão vazias? E Deus sabe que são membros daqui, mas que não puderam vir por um motivo ou outro. Mas eu quero deixar claro também uma coisa. Esforçar-se para estar na casa do Senhor e adorar a Deus é coisa que só o fiel pode fazer. Por exemplo, esse menino foi para São Paulo. Foi lá celebrar ceia lá na Santa Cruz. Mas se esforçou para estar aqui. Por quê? Porque, embora ele vai sair daqui para um ministério, mas ele ama esse lugar. Ele ama muito mais esse lugar, ele ama vocês. Então ele está indo, mas eu sei que a dor no coração dele é grande, porque o Alex gosta de estar aqui, amém, gente? Gosta de estar aqui, mexendo nas cadeiras, limpando os banheiros, colocando água ali, mexendo. Ele gosta, Deus colocou ele aqui para isso. E ele ama o trabalho que faz. Está entendendo? Aí eu fico orando a Deus, eu falo, puxa vida, todo mundo podia ser igual o Alex. Essa igreja em cada culto ia estar chapada de gente. Não é, Alex? Ia estar cheio. Mas, vamos interceder agora por essa irmã que está na UTI. Eu disse a oração de um justo. Aqui tem 2 ou 3 justos na presença de Deus. E Deus vai ouvir a sua oração. O nome dela é Ana Kelly. Pai soberano e Deus eterno, em nome de Jesus, eu te apresento a Ana Kelly, Senhor. Ela está ali nos Estados Unidos, naquela UTI. Os Estados Unidos tem médicos melhores do que os brasileiros até, porque é um país de primeiro mundo. Mas, meu Deus, não tem médico que resolva uma situação quando essa situação é gravíssima, mas o Senhor é Deus que resolve todas as coisas. Nada é impossível para o Deus que eu sirvo. E então, pelo poder que nos é conferido pelo Espírito Santo,
Eu digo enfermidade que está na vida da Ana Kelly. Sai agora, em nome de Jesus. E que a Ana Kelly receba alta daquela UTI, curada para a honra e glória do nome de Jesus. E que o Cal pode mandar, Senhor, uma mensagem dizendo, ela está em casa, curada para a glória e honra do nome de Jesus e para testemunho da oração que se faz nesse lugar, conforme que a irmã Silene falou ontem aqui nesse reduto, que Deus atende as orações dessa igreja. Deus, obrigado, porque o Senhor traz pessoas lá de Manaus, do Cafundó do Judas, para dizer que essa igreja tem a presença do Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes nós somos até desprezados pelos nossos próprios parentes, que por um motivo qualquer, deixa de vir ao culto porque não gosta da gente. Mas eu te peço que o Senhor quebre essa hegemonia e destrói essa cilada do diabo, em nome de Jesus. E que a inimizade seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus. E que haja, meu Deus, um proveito na tua presença de cada pessoa nesse lugar. Deus, também nós queremos orar aqui pela tia da Rosimeire, Senhor. O Senhor sabe o que está se passando com ela, Senhor. Oramos pela irmã Terezinha, Deus. Senhor, o Senhor tem restituído vidas nesse lugar. Pelo poder da oração da fé, o Senhor tem levantado pessoas nesse lugar, pessoas que já não tinham mais esperança. E o Senhor tem levantado pelo poder da oração da fé, em nome de Jesus. Demônios são expulsos pelo poder do nome de Jesus. Cura divina vem, milagre acontece, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ah, Deus, por que não lembrar também da tua serva, que está presente nesse lugar, a irmã Jussara, a quem nós temos dirigido sempre oração constante ao teu trono, em favor da tua serva. E temos a certeza plena que o Senhor está derramando sobre ela a tua bênção. Em nome de Jesus, câncer maligno seca e desapareça deste corpo, pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. Assim como tu tens curado, meu Deus, a irmã Alessandra de uma doença fatal de AIDS, o Senhor tem poder para curar milhares e milhares de pessoas através da oração que se faz nesse lugar. Que a tua graça, a tua misericórdia seja constante na vida dessas pessoas aqui nesta igreja, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palmas para Jesus. Eu fiquei empolgado agora, não sei porquê, mas fiquei empolgado. Pode sentar. Pode levar esse papo. Obrigado, Alex. Fiquei empolgado porque Deus tem feito grandes coisas aqui. Quem crê, diga amém. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Aleluia. Ah, vamos cantar mais um cântico. Hoje eu estou atacado para cantar, mas eu não estou assim. Eu estou cantando mal e eu já escolhi 2 hinos aqui da harpa. E a voz não está saindo, mas eu garanto para vocês que quarta-feira vocês vão ver um sabiá de Deus aqui, em nome de Jesus, amém, gente? Quer ver o pastor cantar bonito, vem quarta-feira. Quarta-feira é o dia que eu canto mais bonito nessa igreja, que é quarta-feira. Por que nós vamos cantar agora? Porque você vai ofertar. E sabe uma coisa que eu gosto nessa igreja? É que os crentes daqueles ofertam com alegria tão grande, um prazer de fazer isso. Amém, gente? Vocês não dão por constrangimento, não. Vocês têm a graça da liberalidade nos vossos corações. Amém, gente? E é assim que Deus abre a janela do céu e derrama bênção tal sobre vocês, por causa dessa graça que tem em seus corações. Eu louvo a Deus por vocês serem tão fiéis no que tem. Eu não preciso ficar aqui pedindo, fazendo campanha financeira. Não. Automaticamente você já conhece o teu amor para com Deus e você faz por amor. Antes dele cantar aqui, eu quero também agradecer a presença do Alexandre, o primeiro filho da Risolene, está ali. Esse rapaz bonito que está ali atrás. É dessa igreja aqui, viu? Fica em pé, Alexandre, tem gente que não te conhece. O menino mais bonito que a Riso tem esse aí. É o menino, ele mora, é meu amigo ele, por isso que eu falo isso. A gente de vez em quando fala pela rede social. E ele mora nos Estados Unidos. Né? Falo inglês melhor do que eu. Né? Eu falo japonês, chinês, só quando eu estou falando língua estranha.
Mas ele fala sem precisar estar cheio do Espírito, ele é poliglota, ele estudou a palavra de Deus. E eu quero orar também por uma pessoa aqui, que é a Juliane. Eu nunca mais vi a Juliane. Se eu ver na rua, não conheço mais. Juliane foi para a Rússia, está para lá, para o meio dos gringos lá, e nós estamos aqui com saudade. Mas é bom, porque Deus está abençoando a vida dela, onde ela está. Amém, gente? Continue orando pela minha família, ore pelas minhas noras, ore pelos meus netos, para que toda a minha casa, a casa dos Alves, sirvam ao Senhor. Tá? Tem gente que está dizendo assim: por que o senhor não morre logo? Eu vou viver 200 anos. Mas eu tenho medo de falar isso. Mas está tudo bem. Amém, gente? Fica de pé, vamos orar para você ofertar e vamos cantar mais um cântico aqui. Pai Celestial, receba da mão dos teus filhos a oferta, o dízimo que devolvem no altar. E eu tenho certeza, Pai, que eles fazem isso com amor. Não só por obediência, por o Senhor ter falado sobre o dízimo das ofertas alçadas. Não. Não é só por obediência, não, Deus. É porque os que fazem isso aqui nesta igreja, fazem porque amam o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E mais do que eu, o Senhor sabe disso. E o Senhor, meu Deus, é maravilhoso. Ah, janelas no céu tem aberto para vários deles aqui. E eu tenho certeza que vai abrir para todos os que são dizimistas fiéis nesta casa. Em nome de Jesus. Podem trazer sua oferta aqui. Você pode fazer Pix também, está ali o Pix. Mas eu acho tão bonitinho quando vocês vêm nesse passinho de tartaruga, só para pôr o dinheiro aqui. O nome desse negócio é um nome feio. Para gasofilácio, isso é nome de caixa. Meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor, te louvarei. Estou falando a tua vida. Nunca mais esquecerei. Posso ouvir a tua voz. Desta cova que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me dá tu dá ordem às estrelas e amar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há erro, não importa que você
Esse hino é muito gostoso de cantar, amém? Bem, eu não vou demorar muito com você aqui, só até a hora que eu terminar. Em 2 Pedro, no capítulo 3, eu quero considerar algumas coisas que são de máxima importância para nós. Aleluia. Segunda Pedro, capítulo 3. Quem está aguardando a segunda vinda de Cristo? Quem está aguardando o arrebatamento da igreja? Vocês aprenderam isso. O pastor de vocês não está aguardando a vinda de Cristo. O pastor de vocês está aguardando o arrebatamento da igreja. No momento, num piscar de olho, essa tua carcaça perecível vai se tornar num corpo incorruptível, para voar à velocidade da luz, para ultrapassar a barreira do som e subir ao encontro do Senhor nos ares. Quando o Senhor for arrebatar a sua igreja, Ele não virá nesse mundo. Ele receberá a igreja na glória. Não é Ele que vem, é nós que subiremos ao seu encontro. Gente, eu paro para pensar nisso, eu falo, nossa, eu tinha que ser mais crente ainda do que sou. Ansioso por esse dia. A palavra do Senhor diz que carne e sangue não herdam o reino, porque não tem poder para estar na presença do Todo-Poderoso. Preste bem atenção, igreja, se Deus derramar uma porção dobrada do Espírito sobre esta igreja, você cai inerte no chão. Você não tem poder para ficar em pé. Você sai daqui com esse corpo seu todo arrebentado e só pela misericórdia de Deus para te restaurar as energias. Porque a presença de Deus é poderosíssima. Então você imagine subindo para encontrar com o Senhor nos ares. Mas depois disso o Senhor virá. Eu quero só deixar isso gravado no seu coração, porque você vai sair daqui com essa coisa maravilhosa e eu quero que você tenha sonhos sobre isso. Porque depois que acontecer esse evento fenomenal, tremendo,
de você abraçar o seu Senhor nas regiões celestiais, depois de você passar pelo tribunal de Cristo, junto ao trono que está preparado, depois de você receber galardão pelas obras que você realizou aqui, pela justiça, pela fidelidade, pelo teu desempenho, pelo teu trabalho, pela tua maneira de servir a Deus com garra, vencendo lutas, aflições, desejos carnais, por amor a Ele, e você vai receber galardão por isso. Se vier uma grande aflição sobre a sua vida, uma tentação, resista, nem que seja até a carne manchada de sangue, resista, porque grande é o seu galardão nos céus. Se você é fiel, seja mais ainda, porque quanto mais fiel e justo você for, mais você agrada a Deus. E quando você entrar no tribunal de Cristo, você será condecorado. Medalhões, galardões, medalhas de ouro, de honra, cobertura espiritual completa, para que você lidere nações, para que você governe. Deus está preparando um povo poderoso na terra. A gente tem dificuldade no crescimento dessa igreja. Eu vou dizer para você, abre bem os seus ouvidos e ouça isso. Satanás tem uma sede tremenda aqui, porque ele sabe que aqui está a menina dos olhos de Deus. É por isso que ele empenha todo o seu esforço para fazer com que você seja vagaroso no cuidado. Mas a palavra do Senhor disse: não sejas vagaroso no cuidado, mas sejais fervorosos no Espírito. Orando sempre, lendo a palavra, se enchendo sempre do Espírito Santo, dando prioridade ao reino de Deus do que às coisas passageiras desse mundo. Tem igrejas que estão se preparando para levantar árvores enfeitadas a semíramis. Pastores que vão permitir que membros da sua igreja vistam de Papai Noel, São Nicolau, para amaldiçoar a igreja. E Satanás está agindo, dizendo que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. É mentira! Ei, cada bola de uma árvore de Natal representa a cabeça de uma criança que foi oferecida ao diabo. Então nós não podemos. Então nós não podemos celebrar o Natal. Você sabe qual foi a data que Jesus nasceu para você celebrar Natal? Você sabe? Nem sei, ninguém sabe, nem os eruditos. Deus não deixou permissão para ninguém saber disso, porque o nascimento virginal de Jesus Cristo é milagre sacrossanto de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu, não para aparecer ao mundo, para que festeje o seu nascimento, porque ele é dádiva de Deus para você. Ele vem aí. Mas uma coisa que nós sabemos, nos ares. Amados, escrevo-vos estas segunda carta. Pedro está dizendo, vou ler a palavra que eu estou falando demais, não estou lendo a Bíblia. Escrevo-vos essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Tem gente que está animado para ter um bom emprego, para ganhar um salário grande, animado para ser mais bonito, para não envelhecer, para viver mais, para casar quantas vezes for necessário.
Tem gente que está animado por essas coisas, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos despertar o nosso ânimo para a vinda do Senhor Jesus. Sabe, igreja, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, preste bem atenção, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre desde o princípio. Esses prevaricadores, esses escarnecedores, estes déspotas quanto à fé, infiéis, réprobos quanto à verdade, estão questionando você, dizendo aonde é que está a vinda do Senhor, que vocês tanto falam, mas já se passou mais de 2000 anos, e aquele que diz que vem não está vindo. Mas ele disse: aquele que diz que vem certamente virá. E nós devemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas para quem Jesus vai vir? Diga comigo: o Senhor virá para Israel, o seu povo escolhido. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você não é escolhido. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você não é escolhido. Eu sabia que você ia ficar com medo de falar isso. Põe o dedo no teu coração e diga: eu não sou escolhido. Pastor, agora o senhor ficou louco, extrapolou. O que é isso? Gentios não são escolhidos. Israel é escolhido desde antes da fundação do mundo, mas você não é judeu. Agora diga assim: você é salvo pela graça, por meio da sua fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Gentios, não escolhidos, mas salvos pela graça, favor imerecido, revelado a você pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. É nele que você é salvo pela graça. Quando terminar o tempo dos gentios, Deus vai trazer todos os judeus debaixo da graça. Eles estão com ciúmes de nós. É por isso que rejeitaram a Jesus, porque estão com ciúme dos que o aceitaram. Deus os colocou em ciúmes para que eles valorizem o que eles tinham e abandonaram. Mas eles abandonaram porque quiseram? Não, porque Deus endureceu o coração deles para se manifestar a nós. Ei, vede com grande amor Deus tem para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, crente, pelo amor de Deus, ei, valorize o que você é na presença de Deus. Não é qualquer picuinha besta de uma inimizade profana que você tem que vir num lugar como esse para dar glória a Deus. Deus é maior do que a tua inimizade, do que a tua contenda, do que a tua inveja. Deus é maior e Ele merece toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia. Eu comecei o culto lendo salmos que fala de amar os atos do Senhor.
Davi dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidos. Eu vou para a igreja porque eu quero ver o irmão fulano, eu quero abraçar o irmão fulano, eu quero abraçar a irmã fulana, eu amo os irmãos da minha igreja, eu estou doido para vê-los. Passou segunda, terça, mas quarta vem aí, eu quero vê-los, eles vão também para me ver, porque nós somos unidos em Cristo. Mas quando há inimizade, porfia, contenda, diferenças, você prefere ficar em casa, ou ir passear na praia, ou sair para o shopping para fazer compra, porque você não tem nada a ver nessa igreja. Mas os que amam uns aos outros estarão aqui. Você está dizendo, pastor, o senhor não sabe como é difícil engolir alguns. É difícil para ti, pecador, inconverso, que nunca teve um encontro com Deus. É difícil. Mas para você que anda cheio do Espírito é fácil. É fácil para quem anda com Deus. É fácil para quem tem o dom de amor, que é o fruto do Espírito. E você tem gozo, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança para com todos os demais. Mas quando você anda segundo a carne, você se torna inimigo de quase todos. Mas o senhor não quer falar sobre a vinda de Jesus? Eu estou já falando sobre a vinda de Jesus para que você abra os olhos. Abra os olhos. Porque você pode ser membro de uma igreja evangélica, frequentar cultos após cultos e não subir, porque Deus conhece o teu coração. Eu quero ler a Bíblia. Você está fazendo eu falar essas coisas. O escarnecedor disse, vocês andam falando que ele vem, e a gente já ouve isso há mais de 2000 anos. Desde quando ele foi acesso aos céus, que se fala que ele vai vir, vai voltar, mas já se foram 2000 anos e cadê? Ei, psiu. Ele está bem ali, atrás daquela nuvem. Num piscar de olho, você subirá ao encontro dele e passará pelo tribunal de Cristo. E ele virá em meio à grande tribulação que vai atingir essa terra, onde os elementos ardentes se fundirão. Israel está voltando para sua terra, isso já é o último sinal. Ei, igreja, desde 1947 que esse sinal está vigente, porque em 1947 Israel começou a voltar para sua terra. Os judeus começaram a voltar para Israel. E Israel foi constituído nação. E todos os judeus dos 4 cantos da terra estão voltando para sua nação. Isso é profético. Deus está reunindo o seu povo. Deus está reunindo seus escolhidos de todo 4 cantos da terra, e Deus fará com que eles sejam guardados da grande tribulação que vai assolar esse mundo. Pastor, e nós vamos ver essa grande tribulação? Olha para o teu irmão e fala assim, se tu for fiel, você não vai ver a grande tribulação. Mas você está com uma preguiça danada de falar para esse irmão. Diga para esse irmão que está do seu lado aí. Se tu for fiel, você subirá ao encontro do Senhor nos ares, antes da grande tribulação. Quando o pau estiver quebrando aqui, você está lá com Jesus. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz no verso 5, eles voluntariamente ignoram isto,
voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse céu e essa terra que você está vendo hoje é um tesouro reservado para a destruição final. Porque Deus tomará vingança dos infiéis, dos caluniadores, dos injustos, dos nefastos, dos pecadores, dos que o desprezaram. Vede, diz o profeta, vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque farei uma obra grande nos vossos dias. Aí eu vou para a igreja, pastor, se der, eu chego lá, se der, ah Senhor, retém a tua mão. Deus não precisa de miséria, de adoração, de louvor. Deus quer louvor e adoração completa. O senhor não sabe, pastor, eu sou tão ocupada, eu sou tão ocupado, o senhor não faz nada, o senhor só vive para isso. Glória a Deus, que eu só vivo para isso, louvo ao Senhor. Mas você também vive para isso. A tua prioridade tem que ser o Senhor dos exércitos. Interessante, vou criticar agora. Quando você quer fazer uma viagem ou quando você tem um dinheiro para receber em algum outro estado, em algum outro país, você pede na firma para alguém te substituir porque você vai viajar. Seu gerente, eu preciso fazer uma viagem muito importante. Então o senhor coloca alguém no meu lugar porque eu não vou estar presente nesse dia. Se você fizesse isso para vir à casa do Senhor, dar glória a Deus e aleluia, e ouvir uma mensagem de exortação para a tua vida, Deus ia dizer, ele é legal. Esse crente é legal. Esse crente é bacana. Esse crente me ama. Esse crente troca todas as coisas comuns da vida para me adorar. Eu gosto dele. E se Deus gostar de você, meu irmão, você é contemplado e abençoado. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Hoje foi um dia, para Deus foi 1000 anos. Nós estamos em 2000, para Deus é 2 dias. 2025 começou 25 já do 3º milênio, mais 1000 anos, começou agora. Para Deus é milésimos de segundos no céu, e Ele está preparando para vir buscar a sua igreja. Você tem que entender esse versículo aqui dessa forma, irmão. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Entenda isso. Por que Jesus não veio até agora? Porque está esperando que todos se arrependam. Por que não houve o arrebatamento da igreja ainda? Porque ainda pecadores arrependerão e crerão no Senhor. Até que se complete o ciclo daqueles que subirão ao encontro do Senhor, não vai acontecer. Ah, pastor, mas as igrejas estão cheias. Que tipo de igrejas estão cheias? Você tem que ver que qualidade de igreja está cheia. Porque as igrejas que pregam a verdade no íntimo estão passando por luta, perseguição, tribulação. O diabo está lançando um contra o outro para que essa igreja não alcance o seu objetivo. As megas e grandes igrejas onde tem cadeiras forradas de ouro e poltronas macias já se pintaram de preta com luzes coloridas
para atrair presença de pessoas, mas você tem que ir no lugar onde você é atraído pela presença do Espírito Santo. Não estou criticando. Talvez se eu pudesse também, eu pintaria tudo isso aqui de preto. Mas eu acho que nunca. Eu quero que você ouça isso. Já estou terminando. Mas havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Se isso vai acontecer, se o Senhor vier arrebatar a sua igreja, que tipo de pessoa você tem que ser? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Então os em fogo se desfarão. Você está lendo isso aí? Do dia de Deus em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Não ficará pedra sobre pedra, não ficará nem raiz nem ramos. Os céus e a terra passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se fundirão. Essa terra vai passar, tudo aqui vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Você tem que entender essas coisas. Não brinque de ser crente. Não brinque com Deus. Temei ao Senhor e dai-lhe glória, porque os seus juízos são chegados. Não brinque com Deus. Você tem que ser se ensina ou não. O que passa disso é do maligno. Mas para Deus, como teu pastor, eu digo, seja sim, sempre, sim, 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 Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Amém, queridos? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Estamos aguardando um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, mas Deus está falando, você não será arrebatado, se não guardar isso de um coração imaculado e irrepreensível. Você tem que ser irrepreensível, ou seja, crente, que ninguém ache nada contra você para lhe acusar diante de Deus. E eu ainda digo mais, se alguém te acusar de alguma coisa diante de Deus, Deus é poderoso para te justificar. Porque você é justificado pelo sangue de Jesus. E Deus não deu a ninguém o direito de te julgar nem de te condenar, porque é Ele quem morreu por você na cruz do Calvário. Eu poderia pregar isso durante 2 horas, mas eu vou encerrar. Fiquem de pé. E vamos encerrar esse culto. Quarta-feira, alguns fiéis estarão aqui. E juntamente com eles, nós estaremos cantando louvores e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que diz, eis que cedo venho, virá e não tardará. Mas uma coisa que nós aguardamos com toda a certeza no nosso coração, é que nós seremos reunidos contigo nos ares, através de uma palavra chamada parousia, ou arrebatamento, quando sairemos daqui ao encontro do Senhor. E seremos julgados no tribunal de Cristo, receberemos galardão. Para quê? Para vir com o Senhor na sua vinda, para reinar em Jerusalém. O Senhor terá um reinado aqui de 1000 anos, 1000 anos de paz haverá sobre a terra, e a tua noiva estará contigo nesse reinado. Por isso, Deus, obrigado por eu poder pregar isso nesta noite, para tão poucas pessoas que vieram aqui para me ouvir agora. Senhor, que a graça do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Todo-Poderoso seja com este povo desde agora e para sempre. Amém. Abracem uns aos outros no amor de Jesus. E nós estamos despedidos até quarta-feira, se o Senhor não, se não acontecer o arrebatamento.
a gente não vai estar aqui. Se acontecer o arrebatamento, não vamos estar aqui. Mas se acontecer, a chave vai ficar com o irmão Ernestinho para abrir a igreja para receber vocês. Vão em paz, que Deus te abençoe e te guarde.